Será que a gente está todo mundo surdo? Será que a gente está todo mundo cego? Será que os 5 sentidos são suficientes para a gente entender o mundo? Essas questões vão ser abordadas em Sobre a Verdade e Mentira, no sentido extramoral, do Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo que dispensa apresentações, né? Ele escreveu esse texto em 1873, mas o texto só foi publicado alguns anos depois, em 1896. É um dos primeiros textos do Nietzsche, então ele vai ser um Nietzsche bem pé no chão, um Nietzsche bem fácil de ler. O Nietzsche foi um filósofo que foi ficando louco através dos tempos e os textos dele foram ficando cada vez mais herméticos, cada vez mais difíceis de entender. Nesse texto, Nietzsche vai falar basicamente de linguagem como forma de interpretação do mundo. Ou seja, o ser humano criou a linguagem para ele poder interpretar o mundo ao seu redor. A linguagem é o que deu significado às coisas que a gente vê, às coisas que a gente sente. Mas isso é extremamente limitado, porque no fim a linguagem não passa de um amontoado de símbolos, um número limitado de símbolos que não dizem nada sobre a coisa em si, né? Um trecho aqui para vocês. Em algum remoto recanto do universo, que se deságua fulguramente em inumeráveis sistemas solares, havia uma vez um astro, no qual animais astuciosos inventaram conhecimento. Alguém poderia desse modo inventar uma fábula e ainda assim não teria ilustrado suficientemente bem o quão lastimável, o quão sombrio e efêmero, o quão sem rumo e sem motivo se destaca o intelecto humano no interior da natureza. Você vê como ele já começa o bagulho, né? Ele está mostrando a irrelevância do ser humano em relação à natureza, em relação ao universo. Mas não só a irrelevância do ser humano, ele está mostrando a irrelevância do conhecimento humano, né? O Nietzsche, ele despreza o conhecimento humano. O conhecimento humano para Nietzsche não tem importância, é irrisório, é irrelevante em relação à natureza e ao universo das coisas. Porque o nosso raciocínio é limitado a formas, a símbolos. Mais um trecho aqui. Eles, os humanos, se acham profundamente imersos em ilusões e imagens oníricas. Seu olho desliza apenas ao redor da superfície das coisas e vê formas. Sua sensação não leva à verdade em nenhum lugar. Mas antes se satisfazem em receber estímulos e tocar, por assim dizer, um teclado sobre o dorso das coisas. A gente vê as coisas, interpreta, bate ali com quem tem registrado, mas no fim a gente não chega nem perto da coisa em si. Um exemplo interessante que o Nietzsche usa para ilustrar essa ideia são as figuras de Schladming. As figuras de Schladming são a experiência do alemão Ernst Schladming. O Schladming colocou areia em cima de uma plaquinha fininha de onde se emitia um som, e dependendo da frequência do som se formava um desenho diferente na areia, sabe? Pode-se conceber um homem que seja completamente surdo e que jamais tenha tido uma sensação do som e da música. Da mesma forma que este, um tanto espantado com as figuras sonoras de Schladming sobre a areia, encontra suas causas na vibração das cordas, e agora não pode mais ignorar aquilo que os homens chamam de som. Assim também sucede a todos nós com a linguagem. Então, isso é a linguagem para Nietzsche, né? As palavras não são nada mais do que uma imagem transposta em um som, e o som é transposto novamente em imagem através da escrita, né? Acreditamos saber algo acerca das próprias coisas quando falamos de árvores, cores, neve e flores. Mas com isso nada possuímos senão metáforas das coisas, que não correspondem em absoluto às essencialidades originais. Tal impulso, a formação de metáforas, esse impulso fundamental do homem, a qual não se pode renunciar nem por um instante, já que com isso renunciar-se-ia da própria humanidade. Tem muitos outros pensadores que também passam por essa linha de raciocínio. Um deles é o Derrida. O Derrida tem uma filosofia super complexa sobre os signos linguísticos, o eixo linguístico, né, do jeito que ele fala, e como que eles influenciam nas nossas verdades. O Derrida vai chamar essa obsessão do conhecimento humano por símbolos de logocentrismo, né, o culto ao logo. Por isso que ele vai dizer que não existe o fora do texto, né.
porque a linguagem é o habitat de toda a filosofia, de toda a atividade filosófica, de todo o pensamento. Num dia que o Derrida acordou mais nietzschiano, ele também falou o seguinte: a afirmação tradicional sobre a linguagem é que ela por si só é viva e que a escrita é a parte morta da linguagem. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente escreve, a gente coloca a nossa linguagem que é viva, a gente coloca ela dentro de caixinhas, né? Para poder classificar. Um outro filósofo que dá para fazer uma ponte é um filósofo importantíssimo da filosofia que é o Wittgenstein. O Wittgenstein é um filósofo analítico, um filósofo cabeçudo. E ele escreveu o Tratado Lógico-Filosóficos. Lá você vai encontrar um monte de reflexões lógicas sobre os fundamentos da linguagem. Eu não vou falar muito de lógica porque eu não entendo nada de lógica. Mas tem a ver porque o Wittgenstein vai falar que a função da linguagem é descrever a realidade. A partitura de música para o Wittgenstein é outro exemplo interessante, porque ela abre a possibilidade para qualquer músico, qualquer instrumentista, né, que saiba ler a partitura, a reproduzir determinada peça musical. Mas imagina se for uma pessoa que nunca viu nada de partitura, que não entende nada de teoria musical. Ela vai olhar para aquilo, para aquela partitura e nunca, jamais vai associar aquilo a algum som, a uma música. Por isso que o Wittgenstein vai falar que os limites da linguagem denotam os limites do meu mundo. Isso foi um pouco de reflexões sobre as limitações da linguagem. É pouco, mas eu acho que já deu para dar uma ideia básica do assunto. E principalmente desse texto do Nietzsche, né? Sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Eu aceito críticas, eu aceito correções, caso eu tiver falado alguma besteira. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que viram até o final. Obrigado a todos que também viram o meu último vídeo sobre Stirner e o falso princípio da educação. E valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para todos.